paz, a luz de Cristo, o amado, linda, abençoado de Deus. A palavra que eu senti hoje no meu coração, gente, foi Gênesis, capítulo 9, versículo, vamos a partir do 18. Os filhos de Noé que saíram da arca os que saíram da arca eram Sem, Cã e Jafé. Cã era o pai de Canaã. Estes eram os 3 filhos de Noé, e por eles que foi povoada toda a terra. É por eles, né, que foi aquela descendência, né, os filhos de Noé, eram 3, né, tinham 3 filhos e eles tinham as suas esposas e eles já tinham filhos também, como você tá vendo aqui, né, eles tiveram filhos. Noé era agricultor, plantou uma vinha, né? Depois que ele pegou e saiu da arca, aí ele começou a fazer os plantios, as plantações, as coisas, né? Os filhos multiplicar, né? Como Deus disse, multiplicai-vos. Então, Noé na missão dele, né? Fazendo os trabalhos, como todos nós, né? Precisamos fazer nossas coisas, nosso trabalho, nossas atividades, cuidar das nossas famílias, né? Como todos nós hoje em dia. Tendo bebido, aqui ó, não era agricultor, plantou uma vinha. Tendo bebido vinho, embriagou-se e apareceu nu no meio de sua tenda. Cã, o pai de Canaã, vendo a nudez de seu pai, saiu e foi contá-lo a seus irmãos. Mas Sem e Jafé, tomando uma capa, puseram sobre seu pai, em seus ombros, e cobriu sua nudez, andando de costas, e não viram a nudez de seu pai, pois que tinha e seus rostos voltados, né? Ou seja, eles viram que o pai dele estava lá, tinha embriagado, Noé no caso, tinha se embriagado, pegou e cobriu o pai, né? Primeiro pegou e avisou os outros, que foi o primeiro, né? Falou, meu pai tá nu, né? Aí foi lá e os outros foram lá ajudar o pai dele, cobriram, né? Viraram o rosto para não ver o pai nu e cobriram o pai com uma capa. Deixa eu ver aqui, vendo aqui, mas já foi esses foram os Sem e Jafé, tomando uma capa, puseram sobre os ombros do pai e cobriram a sua nudez, andando de costa, e não viram a nudez dos seus pais, pois tinham seus rostos voltados. Quando Noé despertou de sua embriaguez, soube o que tinha feito, e o seu filho mais novo, maldito seja Canaã, disse ele, que ele seja o último dos escravos de seus irmãos, porque ele tinha visto a nudez dele, ele falou, que você seja o escravo de seus irmãos, né? Porque na lei de Deus, né, tinha uma palavra lá e eles seguiam retamente, né? Essa palavra, que não, para não tá vendo, né, a nudez, que era desrespeito e tudo mais, né? Então, por isso que Noé falou isso com o filho dele, né? Que não tivesse feito igual os seus 2 irmãos, né? Que viraram, né, o rosto para não estar vendo a nudez dele, que ele não queria aparecer pelado, só que ele acabou ficando embriagado com a vinha dele, ele tinha feito uma vinha e tinha o vinho e acabou tomando e ele pegou e falou que se eu tivesse feito, né, como seus irmãos, virado o rosto, né, e cobrido com a capa. Então ele falou, você será o escravo de seus irmãos. E o mais novo, né, maldito seja, que seja o último dos escravos de seus irmãos. E acrescentou, bendito seja o Deus de Sem e de Canaã. Por quê? Porque eles viraram o rosto e cobriram a nudez do seu pai, né? E o Senhor deu aqui, ó, e que Deus sempre prospere Jafé, e esse habite nas tendas de Sem e de Canaã, seja seu escravo. Noé viveu ainda depois do dilúvio, olha isso. Noé viveu ainda depois do dilúvio, 350 anos. Depois do dilúvio ainda ele viveu
350 anos. A duração total da vida de Noé foi de 950 anos e morreu. Gente, imagina, 950 anos ele viveu. Meu Deus! A gente não tem nem noção dessa idade. Já pensou? A gente, o quê? Vamos pôr aí que 100 anos, né? 90, 80, né? É a média aí. Gente, você imagina 950 anos. Olha o tempo que esse homem viveu. Misericórdia. Mas também depois desse episódio, né? Com certeza Noé não se, não se embriagou mais com o vinho, né? Ele deve ter feito lá, deve ter colocado medida a mais e acabou, né, se embriagando com o próprio vinho que ele tinha plantado, né? Que ele tinha plantado a vinha e fez o vinho. Então, acabou tomando e, né, passando a medida aí e se embriagando. Mas o que quer dizer aqui, né, dizendo do respeito, né, o temor, que a gente também possa ter também assim diante de Deus o temor, o respeito, né? Deus gosta quando a gente respeita não só os mais velhos, como os pais, mas também a Deus, né? Porque às vezes a gente pode ter respeito pelos pais, pelos mais velhos, mas não tem respeito por Deus, né? Que a gente possa ter esse temor, né? Esse respeito pelas coisas também de Deus, por aquilo que é sagrado, né? A gente não vá, como é que eu posso dizer, tratar de qualquer forma as coisas de Deus achando que não são coisas sérias e são, não é verdade? Tudo que a gente faz nessa terra, a gente tem que ter consciência, né? Porque diante daquilo que a gente faz, podem ter consequências boas e ruins também, não é verdade? Então que a gente possa ter esse temor, esse respeito com tudo que é sagrado de Deus, com tudo o que é de Deus. Não misturemos as coisas de Deus com outras coisas, né? Com outras coisas que são impuras, que são de outras legalidades, né? Vamos ter o temor e o respeito, pois Deus não gosta. Quem desrespeita as suas coisas, quem desrespeita a sua palavra, né? Que a gente venha ter esse entendimento, né? Do respeito às coisas santas, né? Que Deus dê esse entendimento para cada um. Que às vezes a gente acha, posso estar, né? Cada um tem sua vida, né? Mas a gente, se Deus toca no nosso coração pra gente falar, a gente tem que falar. Que a gente possa ter esse respeito. Eu posso fazer isso, posso fazer aquilo. E se você é de outra lei, né? Amém, né, gente? De outra lei no sentido de que, mas vou misturar com as coisas de Deus, né? Não faça isso, né? Não misture as coisas de Deus que são santas com outros tipos de coisas pra gente não pagar preço, não é verdade? A gente não ser cobrado de Deus depois, né? Se Deus toca no nosso coração, igual a gente falar, né? Não misture as coisas de Deus com outras coisas, né? Que sejam profanadas, porque não será cobrado. Então, caiba a gente ter o respeito, né? Com as coisas de Deus. Se a pessoa não quer servir a Deus, tudo bem, mas também não desrespeite. Como a gente, né? Não pode desrespeitar as outras leis das pessoas, tem que ter respeito pela lei, não é verdade? Cada um tem sua religião, mas que não misture, não é verdade? Se você é de uma religião, tudo bem, né? Mas não misture no sentido de coisas profanadas, né? Tô falando disso, de coisas que sejam impuras diante de Deus. Que são impuras, são, né? Eu vou, sei lá, né? Como fazia os antigos, né? Alguns reis fizeram, desrespeitaram a casa de Deus, o templo sagrado, ou seja,
faziam coisas lá que não eram para ser feitas e por isso muito dos povos foram muito castigados. E depois eles pediram misericórdia, mas já tinha ultrapassado, entendeu? Então, quando ultrapassa essa situação, aí, né, já viu, né? Aí o castigo é enorme. Então, pensa o que as pessoas, né, naquela época sofreram devido ao que elas fizeram, não respeitando o templo de Deus, as coisas de Deus que são santas e não pode ser misturado com outros tipos de coisas. Que a gente possa ter esse temor, amém? A gente possa ter o temor diante das coisas de Deus que são puras e não pode ser misturado com outras coisas, né? Deixando cada um com a sua religião em nome de Jesus, amém? Que cada um sabe, só não vamos, né, tá misturando com coisas profanadas, com coisas impuras, para que a gente não venha pagar alto preço, amém? E diante dessa palavra tão rica, né, Noé lá com a sua agricultura, né, imagina a plantação, imagina a descendência de filho dos filhos dele, se ele não viveu 90, gente, olha o 90, 900, gente, não dá nem para acreditar, mas é verdade, 950 anos depois morreu. Então ele viu os filhos dos filhos dos filhos dos filhos dele. Meu Deus, que geração ele não viu. Ou seja, ele viu os netos dos netos dos netos dele, gente. Ah, não só viu a descendência do neto, não. Foi dos netos, dos netos, dos netos, gente. Entendeu? Ainda dá para continuar falando. Então, que na nossa vida também possa assim a gente ter o temor, né? As coisas de Deus, para que a gente não faça o que é errado diante de Deus. Se você vê que é errado, não faça, né? Falar não, tudo bem, não, né? Ou você segue, né, uma religião, você segue outra, né, no caso, né? Mas vamos ter respeito com o que é sagrado de Deus. Não vamos misturar as coisas de Deus com coisas profanadas. É isso que eu tô falando, né? Com coisas impuras, né? Vamos ter esse respeito, que Deus detesta isso. Tanto que quando fala, um exemplo muito, pode ser que algumas pessoas não conheçam, foi o exemplo dos filhos os sobrinhos, né, de Moisés, os filhos de Arão, né, eles pegaram, o pai dele era sacerdote, porque o próprio Deus tinha escolhido ele a dedo para ser o sacerdote do templo dele. Aí o que acontece? Os filhos também seriam a descendência depois para chegar no pai. Aí o que acontece? Eles pegaram, se embriagaram e foram pro templo. Sendo que o templo, gente, tinha que fazer um monte de ritual para chegar naquele templo. Pra tá puro, para poder entrar, porque senão morria. Imagina a pessoa tá embriagada, ainda chegou lá dentro, não só embriagado, presta atenção. Eles não estavam só bêbados, eles chegou lá e começaram a rir, fazer bagunça no templo. Gente, onde estava lá a presença de Deus, que Deus disse, vou ficar nesse templo aqui, e a minha presença tá aqui, tem que ter respeito, tem que ter, como é que fala? Tem que chegar aqui puro, né? Não, ou seja, não é de qualquer jeito, trazendo desordem. E eles chegaram lá fazendo bagunça, chegaram lá bêbados e foram mexer no que não era para mexer. Olha isso, já tá um exemplo aí, gente. Ou seja, nunca mexa naquilo que não se pode estar mexendo. Não, olha isso. A gente ri, né? Mas o negócio é sério. Olha as consequências, né? Ou seja, tudo na vida tem consequência, misericórdia. Então vamos, né, ter pudor, respeito. Então ele chegou lá e acenderam ainda o fogo lá, né? No holocausto, eu não lembro bem o nome, mas nos negócios de fazer, como é que fala? Como se fosse vou falar mais, um holocausto, ou de fazer as ofertas, pronto, para ficar mais simples. As ofertas para Deus, naquela época era feita dessa forma as ofertas. Hoje, ofertas por dinheiro, por dízimo, né? Aí vocês entendem melhor.
Mas antigamente era muito feita dessa forma. Ou você levava mantimentos, uma parte da sua colheita, 10% da minha colheita, era assim. Ou animais, levava tanto por cento dos animais, ou levava aquele, né? Era dessa forma. Ou era oferecido os animaizinhos e queimado, feito exatamente como Deus mandava, para estar subindo esse incenso pelos pecados e por aí diante, só para vocês terem uma noção. Aí o que eles fizeram? Ligaram lá para fazer a oferta. Só que eles não fizeram, tinha que ter todo um ritual, gente, tinha que ter todo um ritual e eram as pessoas exatas, não, ou seja, não era nem para eles, né, tá mexendo daquela forma, né? Então fizeram coisa errada lá no templo e morreram queimados lá com esse fogo aí que eles mesmos acenderam. Ou seja, morreram lá, né? E o pai não pôde, como o pai não podia ficar impuro, porque o pai tinha que entrar no templo de Deus e não podia entrar impuro, não pôde nem tocar nos seus filhos. E ele teve que ficar distante para poderem, né, ajeitar os seus filhos e enterrá-los. Ou seja, os dois morreram, né, devido a essa falta de pudor. Ao chegar lá brincando, né, na casa de Deus, mexer com o que era sagrado. Então, que vamos ter esse respeito, esse pudor diante das coisas santas de Deus, diante daquilo que você fala, não, isso eu não posso, né? Isso eu não posso fazer, isso aqui é sagrado, isso aqui é de Deus, né? Que a gente possa ter esse pudor para a gente não estarmos pagando o preço. Amém? Gente, foi isso que eu senti de estar falando. Então, né, receba e tome posse. Receba e tome posse daquilo que lhe foi entregue, daquilo que Deus bradou no seu coração, daquilo que foi para você, daquilo que não foi para você. Amém? Tá bom? Né? Pegue só, como diz a história, pegue só a fatia do seu bolo. A que não lhe pertence, né, é para outra pessoa, né? Porque Deus fala com todos de uma forma diferente. Ele fala comigo, ele fala com você ao mesmo tempo, de uma forma totalmente diferente, porque é aquilo que a gente necessita ouvir naquele momento. Amém? Então, que você receba essa palavra, seja ricamente abençoado e faça, né, como os homens de Deus, né? Vamos ter pudor diante das coisas de Deus para, né, para que a gente não pague alto preço, sabendo que a gente foi avisado, que a gente foi, né, tem o entendimento. Quando a gente não tem o entendimento, ainda Deus, como é que fala, dá um respaldo, vamos dizer, não dizendo que Deus não castiga, mas a pessoa dá um respaldo, Deus sabe que você não sabe. Agora, quando a gente faz sabendo, aí, meu filho, o negócio é mais embaixo. Quando a situação vem, aí você pode gritar por misericórdia, porque é igual aconteceu com esses dois. Aí, meu filho, você tem que rezar mesmo, pedir misericórdia, porque... E aí você fala, mas aqui Deus manda castigo. Deus manda castigo. Deus permite situações, sim, Deus permite, né? Ele não manda, o mal manda, porque o mal ama que a gente esteja, né? Esteja na situação adversária. Mas Deus, quando você está na obediência, Deus faz do mal um bem, entendeu? E o contrário, quando você está na desobediência, se você desobedeceu, quando aquele mal chega na sua tenda, meu filho, aí só pela misericórdia, você tem que pedir misericórdia mesmo, porque para Deus te ajudar, porque se você está fez com alta consciência, aí fica um pouco mais difícil, entendeu? Então vamos ter consciência, né? Vamos abrir os nossos olhos, vamos ter pudor às coisas de Deus, né? Não vamos estar profanando igual faziam os antigos, né? Antigos e também, né? Hoje em dia, mas cada um sabe, né? Caiba a gente fazer nossa parte, né? Que é informar, avisar e passar as informações daquilo que Deus quer. Não é verdade? Cada um querer seguir ou não. Não é verdade? Todo mundo tem o seu livre-arbítrio e a gente só está aqui para fazer o que Deus manda, que é passar
as informações segundo a vontade dele, né, gente? Cabe a gente julgar ninguém, não cabe a gente apontar o dedo, não. A gente somos falhos pecadores, quem faz isso é Deus. A gente só tá aqui para informar, deixar as pessoas avisadas e passar aquilo que Deus quer. Amém? Né? Não cabe a gente julgar ou apontar o dedo, dizendo, a pessoa ali fez. Não, gente, né? Não. É só informar. Quem cabe a julgar, castigar, é Deus. Amém? Pesar na balança, ver o erro, é Deus. A gente somos todos pecadores diante de Deus. Então não temos que criticar nada, só informar, né? Que temos que ter pudor a Deus e respeitar as coisas deles, porque as coisas de Deus são santas. Me veio uma passagem agora também, gente. Olha isso, já ia terminar aqui para fazer oração. Mas a gente, se Deus mostra, vamos falar, né? Eu senti essa passagem agora, então vamos. O rei, depois de... eu não tô lembrada agora o nome do rei, mas daqui a pouco eu vou lembrar. Tinha ficado Nabucodonosor. Deus nunca faz a obra pela metade. O filho de Nabucodonosor ficou no trono no lugar do pai. Algumas pessoas vão saber. Quando o filho ficou no lugar do pai, aí ele foi lá, roubou as coisas de Deus no templo. Olha só. Foi lá, roubou tudo, as taças de ouro, roubou um monte de coisa. Pegou lá, entendeu? E levou para o palácio. Aí tava tendo uma festa, sabe? Comemoração, bebidas e tudo mais. Ele falou lá, pega lá as coisas do templo. Meu filho, pra quê? Aí, olha isso, tudo tem limite, né? Deus é assim, Deus vai dando corda, Deus dá corda, sabia? Ah, Deus deixa a pessoa ver até onde vai. Deus fica lá de cima, só quero ver até onde vai. Deus dá corda, vá, meu filho, vá. Quer fazer errado, continua. Quando Deus puxa, pode pedir socorro. Pode pedir socorro, que meu filho... Aí Deus vai dando corda, mandando corda. Foi igual o filho do rei, olha isso. Filho do rei não, porque o rei morreu, aí ele ficou rei no lugar do pai. Aí ele tava lá no templo, né, todo se sentindo, tudo mais, pediu as taças, né, e veio. Quando ele pegou, colocou aquelas coisas, misturou. Olha, gente, você não tem tudo a ver com o que eu tô falando agora. Olha só. Misturou as coisas que eram sagradas com bebidas profanadas, entregue para ídolos. Olha só o que aconteceu. Deus escreveu lá na parede, com letras, eu não lembro se foi com letras de sangue, não sei. Só sei que ele começou a escrever lá na parede. Aí ele, meu Deus, o que é isso? Quando ele viu sabe quando não tem mão nenhuma e aquele negócio está sendo escrito? Pensa, gente. Deus fez isso. Eu não lembro se era... como é que era a palavra mesmo? Mas tem a tradução, né? Aí ele, meu pai do céu, quem tá escrevendo aqui? Aí o povo disse, Daniel, ele sabe traduzir esse tipo de coisa. Manda chamar Daniel, pelo amor de Deus. Manda chamar Daniel para ver o que tá acontecendo aqui, o que tá escrito. Quem é que tá escrevendo aqui? Chama Daniel. Daniel veio. Daniel era servo de Deus. Olha isso. Aí ele pegou, Daniel chegou e falou: porque você fez isso com as coisas puras de Deus, você vai pagar um alto preço. Eu não lembro quanto tempo ele ia estar morrendo, entendeu? Só sei que, menina do céu, o rei ficou apavorado. Pensa, você escrever lá, você não vê mão nenhuma, você só vê as letras aparecendo. Aí ele pegou e falou assim que, né, ia estar morrendo, ia pagar um alto preço. E foi desse jeito, gente, olha isso. Ou seja, tudo tem limites, né? Tudo tem limites. Quando chega num certo limite, Deus fala, agora
chega, já dei corda demais, agora eu vou puxar. E meu filho do céu, aí já viu, né? É só misericórdia. Então, olha isso, onde Deus fez eu chegar na história. Eu nem estava lembrando dessa situação e Deus fazendo eu lembrar. E aconteceu isso, ou seja, ele ficou em pânico. Falou que o rei, o filho do Nabucodonosor, que ficou rei no lugar dele, falou que ele ficou com tanto medo que as pernas dele ficou tremendo, gente. Fala, na passagem lá, falou que se batia. Ou seja, deve ter ficado apavorado, pensa, com a situação. Então vamos ter pudor, né? Vamos ter respeito. Mais uma vez, uma passagem só para confirmar. Olha, eu nem lembrava do nome do rei, mas Deus fez lembrar o nome de Nabucodonosor, que era o filho dele. Então vamos ter pudor aí às coisas de Deus, ter respeito, né? Mesmo que você não seja de Deus, tá? Não faça nada. Ah, eu não sou de Deus. Tudo bem, né? Cada um tem, né? Eu sou ateu. Não importa, a gente tem que respeitar todo mundo, né? Mas também respeite as coisas de Deus, mesmo você não sendo de Deus. Amém? E é isso, né? Vamos ter respeito aí por todas as coisas, por todas as pessoas, que aí vai estar tudo certo em nome de Jesus, né? Não fazem igual esse rei que fez essa besteira. Misturou, né? As coisas profanadas com as santas, meu Deus. Aí Deus cirou lá do céu. Falou, agora eu entro nessa causa aí. Então vamos ter essa consciência, gente. A paz e a luz de Cristo, Deus abençoe seu dia profundamente. Temos que entregar aquilo que Deus quer, né? Não é da nossa forma, não é do nosso jeito. A gente só tem que obedecer. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu tenho. Então, vamos fazer a nossa parte. A paz e a luz, que Deus abençoe a todos, que o seu dia seja extremamente abençoado. É isso que eu desejo, em nome de Jesus, para a sua vida, para os seus caminhos, para a vida da sua família. Em nome de Jesus, fiquem com Deus, pessoal. A paz e a luz, que Deus abençoe a todos.